Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Em dia de reformas fiscal, cortes no Congresso, a notícia mais importante é a aprovação no Senado da proibição do celular nas escolas, desde o infantil até o fim do médio, passando pelo básico, fundamental, etc. A proibição agora vai para a lei, já tinha sido aprovada na Câmara, vai para a sanção presidencial. E o presidente já está de volta a Brasília. A proibição não impede que o aluno leve o celular para a escola, mas ele não pode usar na sala de aula, nos corredores, em lugar nenhum. Não pode usar, a menos que haja alguma emergência, ou que o professor queira fazer algum tipo de pesquisa envolvendo o celular. Eu acho estranho o seguinte: se permitem a entrada na escola, por que proíbem? Se querem proibir, proíbam a entrada na escola. Se é proibido usar em qualquer dependência da escola, o que vai acontecer? Estão inventando uma infração, que é usar no banheiro. Porque o menino vai ficar com saudade da namoradinha e vai lá para o banheiro ligar, né? Ou combinar coisas com um amigo, as meninas vão combinar coisas com as meninas, lá no banheiro, escondidos. Vocês devem ter lido Pequeno Príncipe, né? Tem lá um rei de um planeta em que o príncipezinho visita, e o rei diz que é todo poderoso. Ele estabelece a que horas o sol deve nascer, mas ele primeiro verifica a astronomia. E aí, na astronomia, ele descobre a que horas o sol vai nascer, e aí dá ordem. O sol amanhã vai nascer às 6h23. Né? Então, é isso que acontece. Desculpem que está lacrimejando muito. Então, não se deve contrariar a ordem natural das coisas se quiser ser obedecido. Essa lei já começa mal, né? Em vez de proibir o acesso do celular à escola, permite que o celular entre na escola, mas proíbe o uso do celular. Vai ser impraticável, não? E vai criar uma infração de usar o celular escondido. Bom, eu falei aqui que o presidente voltou, o presidente está super-homem, né? Passou por cirurgias, abriram o crânio, do dia 10 até agora ele já voltou, e de avião. Eu tive o mesmo problema, bati a cabeça no chão, já contei para vocês, mas eu fiquei 3 meses de repouso e não podia entrar num avião pelas diferenças de pressão que podiam estimular hemorragia. E não precisei abrir a cabeça, ele precisou enfiar um catéter na veia femoral, e depois estava caminhando lépido no corredor, estava usando chapéu, provavelmente porque uma área do couro cabeludo foi raspada, talvez seja isso, né? Mas é super-homem. E chegou aqui, já o ministro da Defesa, José Múcio, parece que não está querendo continuar, alegou questões de saúde, é muita confusão na área, né? Ele pediu para José Múcio segurar, enfim. Questão militar, recebeu mais atritos desnecessários com essa prisão preventiva do general Braga Neto. O advogado dele disse: olha, nem pense em delação, porque isso não existe, não há o que delatar, né? Bom, mas enfim, o presidente está de volta e o Congresso aprovando emendas constitucionais, leis de cortes, de equilíbrio fiscal, de mais impostos, tudo desidratado, né? O governo não tem força suficiente, político, eleitoral, mesmo pagando emendas, né? Não tem para sustentar um texto original intocado, né? O que se fala é que houve uma desidratação total e o descrédito quanto ao equilíbrio fiscal, quanto a cortes, né? Porque, na verdade, não cortou nada. Nada do que o inchaço da administração federal continua, né? E dá mau exemplo para as administrações estaduais e municipais. Fica tudo inchado. O Estado fica inchado,
não tem agilidade para prestar bons serviços públicos. Eu tenho insistido aqui, serviço de saúde, serviço de ensino, serviço de segurança, de justiça, de previdência, de saneamento básico, é tudo ruim. Agora mesmo, eu fiquei sabendo, lá pelo senador do Rio Grande do Sul, senador Heinz, que vão dragar um canal de São Gonçalo para dar navegabilidade à Lagoa Mirim, né? Fazendo transporte do norte do Uruguai pelo porto de Rio Grande. Só que o que interessa, e a próxima chuva forte vai mostrar, é dragar os rios Taquari, Jacuí, Caí, Sinos, né? E o estuário do Guaíba, para que não haja mais enchente, porque os rios estão entulhados, estão cheios de terra, de areia, né? Que foi trazida pelas enchentes ao longo de décadas. Bom, mas isso só para mostrar como o Estado é lento, né? Daqui a pouco, infelizmente, isso é previsível no caso de chuva. Bom, outra coisa, né? O Graziani, que foi o pai do Fome Zero, José Graziani, fez uma palestra no Nordeste mostrando que falsificaram números da produção da agricultura familiar para justificar decisões políticas da época, lá no governo Lula, no primeiro governo Lula, dizendo que 70% da produção de alimentos vinha da agricultura familiar. Ele dizia não era verdade, nós inventamos esses números. O próprio Lula já confessou que inventou número de menores abandonados nas ruas da cidade, milhões, né? Foi corrigido dizendo, não, mas aí as pessoas acreditam, a gente chuta o número, as pessoas acreditam. Ele já tem uma frase, segundo, ele disse que a mãe dele dizia que a verdade engatinha, a mentira voa. E tem aquela história do repetir, a mentira vai parecer verdade. O Goebbels usou isso lá no regime do Hitler. Então vinha se repetindo essa da agricultura familiar. Agora mesmo, na lei de diretrizes orçamentárias, né, tá lá milhões para a agricultura familiar, para sustentar alimentação e nutrição, para o MST, na verdade, né? Bom, e por fim, o dólar, né? O dólar chegou a 6,30, fechou a 6,12, com o Banco Central vendendo dólar, e as pessoas comprando dólar caro, na expectativa de que ele fique mais caro ainda e ganhe dinheiro com isso. Numa entrevista, o Futuro, a última entrevista de Campos Neto, tendo o futuro presidente do Banco Central nomeado por Lula, o Galípolo disse, não há especulação nisso. Não houve especulação. É a natureza do mercado se protegendo com a moeda forte, vendo que não saem os cortes, não sai o equilíbrio fiscal, que há pressão de inflação, de juros, dívida pública aumentando, né? É isso. É aquela famosa frase, é a economia estúpida. A economia são números. A política são palavras, a economia são números. E as pessoas sentem isso no bolso. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.